Boa noite, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é 18 de agosto de 2026. E olha, gente, tem toda, né, uma simbologia aí em torno de agosto. É um mês difícil, um mês do desgosto. Eu acho que não. Eu acho que agosto é um mês de muita luta, e não será diferente agora, né? Que faltam que pouco mais de 50 dias para as eleições marcadas para 4 de outubro, primeiro turno, né? Como eleição para presidente, para governador, senador, deputado, etc., a gente deve ter segundo turno, pelo menos para governadores. Presidência da República, a gente espera que tenha só primeiro turno, mas né, tem problema nenhum se tiver segundo turno também. Mas olha, hoje, no Toque do Coletivo Alvorada, nós vamos conversar sobre um tema que parece que não está acontecendo, sabe? Parece que a gente está tendo uma campanha eleitoral normal, né, tranquila, como deveria ser uma campanha eleitoral, baseada em ideias, né, baseada em programas. E, na verdade, não é isso que está acontecendo. A gente está tendo uma campanha eleitoral baseada na apelação. A maioria, para não dizer tirando o candidato Lula, né, a reeleição, os outros candidatos não têm programa, não têm proposta, né, eles não têm nada sobre saúde, educação, trabalho, assistência social. A única tecla que eles falam é privatizar, 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 privatizar. E tem alguns absurdos que até falam em se mirar no Milley e se mirar no Trump. E aí chega o ponto. O Trump, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, está em guerra contra o Brasil. É isso mesmo, minha gente, é guerra contra o Brasil. As guerras hoje não necessariamente têm mais aquele aspecto tradicional, né? Soldados, tanques, etc. Né? Elas são principalmente guerras híbridas ou guerras de tipo novo. E nessa guerra híbrida, as big techs, as plataformas, as redes sociais têm um papel enorme. Né? E mais do que isso, além das big techs, a gente tem aqui no Brasil o que a gente chama de quinta coluna, os inimigos internos, aqueles que, apesar de terem nascido no Brasil e se dizerem brasileiros, eles trabalham para os Estados Unidos, eles trabalham para potências imperialistas. Eu estou falando dos Estados Unidos, mas podemos incluir também Israel. É o caso da família Bolsonaro, mas não é só o caso deles. Né? A extrema-direita brasileira, quase toda, para não dizer toda, tem essa marca, né, terrível de ser entreguista, de querer privatizar tudo, entregar nossas florestas, nossa água, nossos recursos naturais e minerais. Né? Bom, para discutir essa guerra do Trump contra o Brasil, que a mídia faz questão de esconder, ela não fala nada ou diz assim, não, são tarifas e o Lula deve negociar, mas negociar como? Com alguém que declarou que não quer que o Lula seja eleito, que declarou que tudo fará para que o Brasil mude de direção. Como você negocia com uma figura dessas? Né? Então, o presidente Lula está, né, muito diplomático e tal, mas não tem jeito. Como ele mesmo diz, a soberania brasileira é inegociável. Né? E para tratar, então, dessa guerra do Trump contra o Brasil, mas também, né, a guerra do Trump contra a América Latina, a gente tem hoje um convidado super, super, super especial e querido, que é o Nacionais, profundo conhecedor das questões envolvendo a América Latina e o Sul Global, e um dos fundadores da Telesul. Então, vamos chamar aqui para, né? Está nos bastidores, vamos chamar para cá o querido Beto Almeida. Boa noite, Beto, tudo bem? Boa noite, Ângela. É um prazer estar aqui com você mais uma vez no Toque de Alvorada. Uma grande satisfação. Adoro o tipo de entrevista que você faz, gosto muito. Obrigada, e eu adoro entrevistá-lo, porque é incrível o seu conhecimento, a profundidade, normalmente você traz muitos dados que mesmo aquelas pessoas que acompanham no detalhe essas temáticas, em geral, não têm. Né? Então, você vai fundo. Exatamente por isso, Beto, eu vou pedir para você começar. Como você está vendo essa guerra do Trump contra
a América Latina, mas, sobretudo, vamos começar pelo Brasil, e a mídia brasileira que não está vendo isso, a mídia corporativa. O que está Primeiro, acontecendo? você tem toda a razão quando coloca esse tema no título do seu programa. Há uma guerra contra o Brasil. Tem muita gente que não quer ver essa guerra, a própria mídia não quer reconhecer a guerra. Eu não chamaria isso de jornalismo, então. Há uma guerra contra o Brasil e eu gostaria de afirmar o seguinte: o Brasil é o prato mais apetitoso para os Estados Unidos na América Latina. Ele é o prato mais apetitoso. Se os Estados Unidos fizeram o que fizeram na Venezuela e no Irã, imagine o que eles não poderiam, não seriam capazes de fazer contra o Brasil. Eu não quero assustar ninguém, eu não quero criar paranoias, mas eu quero criar um choque de realismo. Nós estamos diante de uma Casa Branca dominada pelo fascismo. O documento sobre a nova estratégia de defesa dos Estados Unidos, no governo Trump, que reatualiza a doutrina Monroe para a doutrina Donroe, ela é fascista, absolutamente fascista. Ela diz: nós não vamos permitir empresas governamentais de fora do continente na América Latina. E qual é o país que tem mais condições, pelo seu peso específico, pela envergadura da sua industrialização, inclusive mesmo deixando, nos últimos tempos, experimentando, lamentavelmente, alguma desindustrialização, o Brasil é, de longe, a economia mais industrializada da América Latina e, por isso mesmo, o maior parceiro da China. E é isso que incomoda, porque não apenas o Brasil tem a envergadura que tem, sendo o maior parceiro da China, essa parceria se retomou ali a partir do governo Geisel, principalmente, o governo Geisel, que foi o último governo mais industrializante que a gente teve na época da ditadura, era o governo mais industrializante e estatizante, reconhecido até pelo comandante Fidel Castro, que nós acabamos de comemorar os seus 100 anos justamente pela glória de sua trajetória histórica. E exatamente o Brasil é que tem com a China a maior parceria, abrindo possibilidades de que o continente sul-americano, latino-americano e caribenho desenvolva uma série de projetos, não projetos especulativos, porque não é essa a natureza de qualquer parceria com a China, mas sim de projetos como ferrovias, ligando o Atlântico ao Pacífico. O Trump tem horror a essa ideia. E esse é um projeto do presidente Lula com o governo peruano. Agora houve uma mudança lá, vamos ver o que é que vai acontecer com a nova presidenta, né, que chama Fujimori, né? Porque, na verdade, há, inclusive, intelectuais norte-americanos que admitem a possibilidade que, se não houver um acordo do Trump com ela, acordo que eu chamaria de imposição, o porto de Shanghai pode sofrer o mesmo destino trágico que teve o gasoduto Nord Stream 2. Os Estados Unidos não vão permitir. Eles podem atacar o porto de Shanghai no Peru. Intelectuais norte-americanos admitem essa possibilidade. Beto, você está dizendo que o porto pode ser explodido, como foi o gasoduto? Explodido? Essa é a diplomacia Trump, não é? Não é essa a diplomacia Trump? Ele não sequestrou Maduro, ele não bombardeou Caracas, ele não bombardeou vários barcos por ali, não bombardeou o Irã, o Iêmen, e agora está ameaçando bombardear, inclusive, Omã. Está ameaçando bombardear Omã. Essa é a diplomacia fascista. Então, eu não quero assustar, mas eu quero dar um toque de realismo. Nós estamos vivendo as eleições mais perigosas da última fase da história política do Brasil. Exato. E vou pegar essa última frase sua e pedir para você aprofundar um pouco mais, porque
Eu concordo plenamente que estamos vivendo as eleições mais perigosas, mais difíceis e que podem ter consequências as mais terríveis se o fascismo vencer aqui no Brasil. E a gente tem não apenas um candidato fascista, mas aí a gente tem uns 3 ou 4, né? Ou praticamente todos, em maior ou menor grau, mas praticamente todos, né? E aí a minha pergunta é: como que você classifica, por um lado, a imprensa, a mídia corporativa, que não está dando bola para isso, sabe? Ela trata a questão do Trump como se fosse um probleminha de tarifas e que o presidente Lula devia ir lá negociar, resolver, né? Existe resolução para isso? E, por outro lado, o movimento social, as diversas entidades, né? Democráticas brasileiras, você não acha que está todo mundo muito tranquilo num quadro tão grave assim? E não deveria estar, porque, na verdade, existe um perigo real de uma intervenção, e não sou apenas eu que estou dizendo, pela análise dos fatos. O embaixador Celso Amorim, sexta-feira passada, disse que nós corremos o risco de uma intervenção militar norte-americana no Brasil, até porque os diplomatas norte-americanos estão declarando isso em público. O embaixador dos Estados Unidos no Panamá falou isso. Nós vamos intervir militarmente onde quer que se manifestem operações do narcotráfico. Ora, bola, eles próprios podem montar operações do narcotráfico, como eles Uhum. sempre fizeram, e aí, com isso, justificar. Tem agora o perigo real de uma parceria Trump e esse novo presidente, lamentável presidente da Colômbia, que já admitiu, onde há muitas bases militares norte-americanas, né, por lá, e é um país que tem a sua economia, de certa forma, aprisionada pela economia narcotraficante, cujo principal mercado são os Estados Unidos, é preciso que Uhum. se diga, todas as rotas de narcotráfico terminam nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá é o maior mercado consumidor. E essa hipocrisia de dizer que vai combater o narcotráfico, se a renda narcotraficante passa pelo sistema financeiro norte-americano, meu Deus, é claro. Uhum. Aquilo circula lá em Wall Street, né? Por isso Não, é e outro também o maior dia o mercado Trump consumidor. condecorou uma figura que é um notório traficante. Eu esqueci Então, o nome agora, é um ex-presidente é, é, de da América Honduras, Central. Oi? ex-presidente de De Honduras, Honduras, isso, né? isso. Ele E condecorou. agora. Então, você Uhum. veja, Ângela, eu vejo um perigo muito grande porque os métodos podem ser vários. O que eles fizeram no Irã? Uma evasão fiscal em fevereiro que resultou naquelas enormes manifestações onde houve choques de rua, e aí disso se aproveitou operações feitas pelo Mossad, né, que mataram pessoas nas ruas, até que o governo iraniano conseguiu controlar. Mas o secretário de Finanças dos Estados Unidos, Scott Benson, ele confessou: nós montamos aquela operação para desestabilizar monetariamente o Irã e provocar a reação das massas. Quer dizer, eles podem fazer isso no Brasil? Podem. Por que, que não? Você sabe onde é que estão as nossas reservas internacionais? Grande 90% em bancos norte-americanos. exato. Você imagina o perigo, porque o funcionamento das economias hoje, na fase globalizante do capitalismo, você tem que ter disponibilidade de divisas para fazer compras imediatas, diárias, né, para o funcionamento normal das economias, sobretudo numa economia do porte do Brasil. Então, nós importamos dos Estados Unidos, mas também de outros países, e essas operações ainda são feitas em dólar. Por mais que o presidente Lula tenha criticado, com razão, né, essa hegemonia do dólar, hegemonia ditatorial do dólar, elas ainda são uma verdade. Ou seja, o mundo inteiro não conseguiu ainda superar essa hegemonia do dólar. Está agora, com o Banco dos BRICS, criando uma possibilidade real e concreta.
e é por isso que o Brasil se torna um prato apetitoso e um fator de distúrbio para os interesses dos Estados Unidos, e é por isso que nós devemos ter realmente muita cautela, muito receio. Por exemplo, descobrimos agora, provavelmente, tudo indica, pelas experiências feitas, informações divulgadas, petróleo lá na margem, chamada margem equatorial. Aquilo ali não tem presença da defesa brasileira, praticamente. Não tem defesa. Os Estados Unidos passeiam com seus barcos por aquela região, toda aquela região, como chegaram até Caracas, chegaram até o porto de La Guaira, chegaram, né, a vários, cercar, inclusive, lá o Estreito de Hormuz, mas houve a resistência heróica e valente anti-imperialista do Irã, e eles se surpreenderam, os Estados Unidos se surpreenderam, porque não imaginavam que alguém tivesse tanta coragem, tanta capacidade, tanta determinação de uma valentia anti-imperialista como o governo do Irã. E isso se comprovou, porque mandou uma mensagem ao mundo de que os Estados Unidos não são imbatíveis. Isso é muito importante. Exato. Você falou nessa questão das várias estratégias que uma potência feita Estados Unidos, uma potência imperialista, né, feita Estados Unidos, pode adotar para atacar um país feito Brasil, desestabilizar a economia, não é? Confiscar as reservas ou colocar indisponíveis, não é? Confiscar eles, Inglaterra, né? Da Venezuela, o ouro da Venezuela, que estava depositado no banco inglês, continua lá e não é mais da Venezuela. Inclusive, Claro. esse ouro financiou, né, os candidatos contrários lá, não é? Um absurdo. Mas, além dessa possibilidade de desestabilizar a economia, quais outros cenários, quais outras possibilidades de guerra híbrida você acha que a gente tem que estar atentos aqui no Brasil? Acho que nós devemos estar muito atentos ao papel que as big techs podem jogar. Porque veja o que aconteceu na Colômbia e no Peru. Na Colômbia, no primeiro turno, o Gustavo Petro tinha certeza que ia ganhar a eleição com Ivan Cepeda no primeiro turno. E depois Ele liderava todos os ele cenários, mesmo, todos. Né? exatamente, ele mesmo se surpreendeu, né, e denunciou as fraudes, porque essas fraudes foram feitas. Ele explicou, inclusive, que houve maneiras muito sofisticadas de fazer as fraudes, com o sistema eleitoral colombiano sofrendo uma interferência de altíssimo nível. Aqui no Brasil, lamentavelmente, há muita gente que imagina que essas urnas são inexpugnáveis. Não existe tecnologia inexpugnável mais. Isso já acabou. Não existe em lugar nenhum do planeta. Isso já não é mais assim, Ângela. Mas, além de tudo, o poderio de circular informações que tornem invisíveis, por exemplo, os candidatos, sobretudo as propostas do presidente Lula, é uma realidade muito concreta, porque essas são reeleições tão atípicas que os 4 candidatos praticamente mais visíveis que tem aí contra o Lula, todos eles defendem o Trump. Todos eles defendem o Trump. Então, quer dizer, existe uma. E o Trump já declarou a sua preferência pelo Flávio Bolsonaro. Quer dizer, isso já é uma interferência. Essa preferência, que ele não deveria manifestar, já é uma interferência, porque isso significa recursos que podem chegar, né, forma de pressionar a mídia, os meios de comunicação no Brasil, cujos anunciantes são empresas norte-americanas, são bancos, inclusive norte-americanos. Quer dizer, a capacidade de pressão sobre a opinião pública, chamada opinião pública brasileira, que é um termo muito impreciso, muito vago, mas a capacidade de pressão sobre a circulação de informações no Brasil é enorme e pode ser vista de forma além daquelas que já foram declaradas pelo embaixador Kevin, embaixador dos Estados Unidos no Panamá, que diz: nós vamos intervir militarmente onde houver operação do narcotráfico, em qualquer país. Aliás, o Trump disse:
o direito internacional, para mim, não existe. Eu é que decido o que é o direito internacional. L'État, c'est moi. L'État, c'est moi. Imagine, Isso, nós estamos diante de isso. um perigo enorme, enorme. Por isso, as discussões deveriam ser feitas, e o presidente Lula, com a sua capacidade pedagógica de explicação, e ele tem falado muito que a soberania brasileira tem sido ameaçada, violada, atingida, ele pode explicar, porque só a mobilização da sociedade em torno da nossa soberania real, em defesa de nós escolhermos o caminho que queremos ter, quais os parceiros queremos ter, se queremos ter parceria com os BRICS, com a China, e nós já temos parceria com os BRICS. Nós somos fundadores dos BRICS. Isso é inadmissível. E todos os outros candidatos, fora o Lula, querem tirar o Brasil dos BRICS. Isso é ingerência sobre o Brasil. Dos BRICS, do Mercosul, acabar com Também. tudo, né? Uhum. Agora, uma coisa que tem me chamado muita atenção, Beto, é uma semelhança na questão das pesquisas no Peru e na Colômbia. Eu vou pegar esses dois casos, que são os mais recentes de vitória da extrema-direita. Nesses dois países, primeiro foi a eleição no Peru, depois na Colômbia, os candidatos, digamos, comprometidos com o povo, estavam liderando as pesquisas, desde meses e meses atrás. E aí as pesquisas foram se avolumando, um pesquisismo enorme lá também, né? E à medida que ia se aproximando do primeiro turno, os resultados foram convergindo e, no dia da eleição, dava empate técnico, no caso do Peru. Esse empate técnico foi muito questionável, teve recontagem de voto no papel, né? Levou mais de um mês, né, para que o resultado fosse declarado, com uma diferença mínima. Né? A mesma coisa aconteceu na Colômbia. O candidato do Petro liderava em todos os cenários e o tempo todo, mas faltando aí semanas para a eleição, a diferença foi encurtando. Na véspera era empate técnico. Eu estou vendo alguma coisa parecida com isso aqui no Brasil. Por quê? É incompreensível, a não ser em função dessa mídia corporativa que joga contra o tempo todo, o presidente Lula não ter avaliação muito superior do que a que ele tem. Uma pessoa que deixou o governo com 87% de aprovação, né, o segundo governo dele. Esse terceiro governo, ele tem feito, dentro do que é possível, um governo bastante bom, né, com avanços, etc. O Flávio Bolsonaro não fez nada de nada. Ao contrário, ele não tem currículo, ele tem prontuário. Né? Como que essa figura pode ter essa proximidade, né, caminhando para um empate técnico? Né? Como explicar isso? Para mim, esse pesquisismo, e no caso brasileiro, bancado pelo sistema financeiro, são eles que pagam todas essas pesquisas, para mim já é parte dessa guerra híbrida. O que você acha disso? Claro, eu vejo assim também, Ângela. É muito estranho que um cara como Flávio Bolsonaro, que nunca teve uma trajetória importante, relevante na vida, não tem um projeto importante aprovado, não tem nada. Não tem experiência administrativa nenhuma, a não ser naquela loja de chocolate lá que ele usava para fazer a rachadinha. Né? Ele não tem experiência de administração nenhuma. E, aliás, o que ele defende é que o Brasil se torne uma colônia dos Estados Unidos. Isso está claramente. Não, ele declarou que, se eleito, vai fazer a transição com os Estados Unidos. Existe isso? Você já viu isso no mundo, em algum lugar? Claro. Então, quer dizer, um candidato dessa baixa estatura política e moral, ter essa pontuação que ele tem, só pode ser obra de uma grande e maquiavélica manipulação desses institutos de pesquisas, e nós sabemos, pesquisas, elas oferecem o resultado que a quem as paga, quem as encomenda, quer uma aproximação. Eles não podem fazer tudo abruptamente, mas tem havido uma redução das diferenças entre o presidente Lula
E esses outros candidatos, não só o Flávio, os outros também estão começando a ter um certo volume. Qual é o programa dos outros? É um absurdo. Um fala, vou privatizar tudo, né? Até a família dele, o Zema, né? Até a família dele ele quer privatizar. O outro, Renan, fala que vai cortar 200 bilhões de gastos. Olha, vai cortar o quê? Vacina do SUS? Só se for isso. Cortar vacina, nós vamos parar de vacinar, Não, porque e acabar com o reajuste do salário mínimo acima da acabou. inflação. Quer dizer, eles continuam querendo matar Getúlio Vargas outra vez, né? E matar Porque o isso trabalhador de fome, né? De novo. matar o trabalhador de fome, porque essa indexação foi criada pelo salário mínimo criado pelo presidente Getúlio Vargas lá atrás, que serve de Uhum. parâmetro para tudo. Quer dizer, se você não vai ter um parâmetro de reajuste, mas o salário vai decair, isso é perigosíssimo. Veja agora essa falência da Casas empresa. Bahia. Isso, Casas Bahia. Casas Bahia, que é uma empresa de varejo, uma das maiores da América Latina, que é o problema dos juros altos, né? E os salários não acompanham, evidentemente, aquilo que deveria acompanhar para ter um melhor poder aquisitivo. Então, isso leva o quê? O endividamento das famílias. As famílias se endividam por vários fatores, inclusive pelas apostas. É uma maneira de endividar as famílias, desorganizar a economia doméstica. Bom, esse é outro problema cultural que nós precisamos combater para impedir que esse poderio oculto da mídia, né, leve parte da população a um endividamento autodestrutivo. É isso que tem acontecido. Então, eu não posso explicar que Flávio Bolsonaro tenha uma diferença que eu consideraria pouco relevante com uma tendência de crescimento em direção a Lula. Isso só Uhum. pode acontecer, e aí é que acontece a comparação que você fez com a Colômbia, o Peru, sobretudo, são muito importantes, mas também aconteceu no Chile, também aconteceu na Bolívia, também aconteceu com o Noboa. Veja, quem é o novo presidente lá na Colômbia? Abelardo é um sujeito absolutamente desconhecido, uma pessoa desqualificada, que em pleno terremoto está distribuindo brindes, bolas de futebol, Não, e ignorando. não aceita ajuda de país que não tenha governo fascista. Olha que Imagina, absurdo. imagina, quer dizer, a vida das pessoas lá não é nada para ele. Está distribuindo bola de futebol e o país chorando seus mortos. Ele distribuindo bola de futebol de brinde. Quer dizer, esse sujeito é perfeitamente manipulável para fazer operações de provocação nas fronteiras entre Brasil e Colômbia, onde há um narcotráfico muito atuante, sobretudo lá na Colômbia, mas nós não podemos ignorar que há rotas que passam também pelo Brasil. É um tema super difícil de ser combatido. E o presidente Lula conseguiu agora, com esse novo acordo com o Alcolumbre, que fosse aprovada, né, que vai entrar na pauta para ser aprovada a política de segurança pública. Isso vai dar margem para o Estado ter capacidade de combater muito melhor esse crime organizado. Mas eu estaria, e gosto de recomendar, acho que nós precisamos estar com as barbas de molho, porque, veja bem, Ângela, é muito estranho toda essa resistência de candidatos desconhecidos que podem criar um embaralhamento aí no final das contas, e algum fato espetacular pode ser inventado, né? Na eleição de 2018 houve aquela facada, que foi um fato político mediático teatral, altamente sensacionalista, que o próprio Bolsonaro disse quando chegou no hospital: eu nem preciso mais fazer campanha, já ganhei a eleição. Exato. E é muito curioso também, porque ontem, não é? O Flávio Bolsonaro teve em Minas Gerais, ele iria a Juiz de Fora para relembrar o episódio da facada, o polêmico episódio, né, da facada, ou faqueada para alguns e tal. E ele desistiu, mudou de ideia. O mesmo Flávio que dispensou a segurança da Polícia Federal, né, que ela faz por dever de ofício a segurança de todos os candidatos à presidência da República. E ele dispensou, está usando colete à prova de balas, mas
Eu acho muito esquisito, concordo com você, muito esquisito. Então, são muitas possibilidades de ingerência, de criar confusão, de criar alguma coisa de impacto muito próximo das eleições, e isso ter consequências, né, para o resultado. E se a gente pensar e olhar o passado, sempre às vésperas das eleições do Brasil, depois da redemocratização, quando Lula estava disputando, né, que foi praticamente em todas elas, às vésperas acontecia alguma coisa. Lembra aquela capa da Veja? Lula e Dilma sabiam de tudo, e panfletaram com aquela capa, né? E sem tempo para que o partido, a coligação, respondesse. Né? É verdade. Aí entra um problema que é o seguinte: nós sempre insistimos na necessidade de democratizar os meios de comunicação, porque o poder econômico tem meios de comunicação. Eles têm o dinheiro e eles podem fazer, digamos, uma avalanche de última hora completamente desequilibrada, né, criando situações completamente falsas de momento. Essas igrejas todas que não se dedicam exclusivamente à questão religiosa, mas à questão política, né? Todas elas têm televisão, têm rádio, têm dinheiro, têm jornal. A Igreja Universal do Reino de Deus tem um jornal que tem 3 tiragens por semana, Ângela, de Folha 4 Universal. milhões de pois é, 4 milhões de exemplares, distribuição gratuita. E se eles fizerem uma coisa, um boato daqueles espetaculares, como eles disseram até pouco tempo atrás, que o Lula ia acabar com o Pix. A pessoa que trabalha aqui na minha casa, me ajudando, fazendo a limpeza da casa, ela eu gosto do Lula, mas eu não vou votar nele não, porque ele vai acabar com o Pix. Eu falei, de onde que você tirou isso? Ah, está todo mundo falando. Não, não é, eu falei, não é verdade. O Lula está defendendo o Pix e o Trump está contra ele porque ele defende o Pix. O problema é que o Trump possa usar o Pix para fazer alguma coisa contra o Brasil, né? De forma indevida, de forma, inclusive, adulterada. Mas nós estamos vivendo uma situação, como nós não democratizamos os meios de comunicação adequadamente, nós temos sempre essa vulnerabilidade, essa fragilidade, porque eles têm meios de comunicação, eles podem fazer também certos apagões, né, de fornecimento de energia elétrica, isso não está excluído. Eles não fizeram aquele sequestro às vésperas das eleições lá do pessoal daquele cara do O grupo Abílio Diniz, não é? Abílio Diniz, quer dizer, todo mundo com camisa do PT na última hora, né? Então o PT é sequestrador, quer dizer, isso eles recorrem a esse tipo de coisa. Na Espanha teve explosão de metrô, não sei o quê. Alguma coisa está para acontecer, porque essa calmaria, Ângela, ela é só aparente. Na verdade, há uma tensão tremenda. Os setores financeiros estão acusando a retirada de investimentos Maciça de investimentos do Brasil. maciça, estão retirando investimentos do Brasil. Quer dizer, o que está acontecendo? Por que retirar agora? E quanto mais se aproxima a data eleitoral, mais retirada tem havido de investimentos nas bolsas de valores, inclusive, pressionando a alta do dólar também. E o dólar, como nós sabemos, é uma moeda controlada pelos Estados Unidos. A nossa reserva internacional, lamentavelmente, ainda está majoritariamente em bancos norte-americanos. Isso é muito perigoso, rendendo juros zeros. Não há justificativo. Por que não está no banco dos BRICS? Por quê? Exato. Beto, olha só, você está apontando essas preocupações todas com as quais eu compartilho, né, em relação ao Brasil. Acho que essa calmaria é só aparente, por baixo a coisa está borbulhando, né, efervescente. Agora, vamos fazer um passeio pela América Latina, porque tirando, especialmente a América do Sul, tirando o Brasil e o Uruguai, os outros países todos hoje têm governos de extrema direita e alinhados ao Trump. Né? Quer dizer, ele coloca derrotar Lula e passar a controlar o Brasil como, digamos assim, a sua última batalha e a principal batalha.
né? Agora, como é que você está vendo esses outros países nas mãos da extrema-direita? Vamos destacar 3: Argentina, Colômbia, aliás, 4. A Venezuela, que não está nas mãos da extrema-direita, mas está com o seu presidente, sua deputada, primeira-dama, sequestrados e presos nos Estados Unidos, com uma acusação pífia, e Cuba, que está sendo vítima de um genocídio pelos Estados Unidos. No caso da Argentina, que é mais complexo, mais grave, né? Porque tem uma impopularidade muito grande do Milei, mas o Milei é fruto de uma intervenção monetária norte-americana. Eles Às compraram aquela vésperas da eleição, eles compraram a eleição a eleição foi comprada, parlamentar lá. né? Foi comprada. Então, quer dizer, a manipulação chegou. Por isso que eu digo, não sei qual será a manipulação que eles vão tentar, mas eles vão tentar aqui algum tipo de desestabilização, porque o presidente dos Estados Unidos considera algo assim prioritário impedir a reeleição do Lula. Ele declarou isso. O Marco Rubio declarou isso, que o Brasil não é amigo dos Estados Unidos. Agora os diplomatas norte-americanos estão dizendo que onde há narcotraficantes operando, podem haver operações militares norte-americanas, seja em qualquer território, né? Qual é a capacidade de defesa que nós temos no Amapá, Ângela? Nenhuma. 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 Aliás, Mesmo na Baía da Guanabara, que o Flávio Bolsonaro sugeriu que o Trump bombardeasse embarcações suspeitas, né, de tráfico de drogas. Isso, né? Lamentavelmente, nós tivemos um retrocesso também da nossa indústria de defesa. Houve muitas privatizações, houve redução de investimentos. Agora, o presidente Lula disse que, num quarto mandato, a defesa passaria a ser uma prioridade. Por quê? Porque ele está vendo. Ele disse: eu não quero que venham aqui e me sequestrem. Ele admite essa possibilidade, ele não está usando uma imagem qualquer. Olha, eles não sequestraram o Milosevic, presidente da Iugoslávia, que morreu na prisão. Exato. Morreu na prisão. O Maduro não está sequestrado. Eles não mataram o Khamenei, o líder religioso, com toda a sua família. Não é? Eu não estou falando de absurdo. Mataram toda a cúpula do Irã. Toda né? a cúpula. E mais 151 meninas, né? Bom. Então... mortes, digamos assim, para descompensar, né, as famílias, para tipo assim, rendam-se, né? E claro que agora, nós temos um perigo, Ângela, que é o seguinte: Argentina, Bolívia, Colômbia e Peru fazem fronteira com o Brasil. E são governos hostis ao Brasil. E são governos onde há atuação de narcotráfico, sobretudo Bolívia, Peru e Colômbia. Então, onde a economia do país, a Colômbia principalmente, ela tem a presença do narcotráfico na sua agenda de exportações para os Estados Unidos, e tem a presença militar norte-americana na Colômbia. São pelo menos 7 grandes bases. Quer dizer, uma intervenção ali, uma provocação, algo que seja inventado, às vezes uma coisa que... O que o Milei veio fazer aqui? Para criar uma briga entre Brasil e Argentina. Né? Esse sempre foi um sonho histórico dos Estados Unidos, impedir que o Brasil e a Argentina colaborassem, cooperassem, porque isso seria um pesadelo para a economia norte-americana, porque seriam as 2 maiores economias industrializadas da América do Sul, cooperando, né? Como já tivemos, um grande grau de cooperação. Isso é muito bom, seria muito bom. Então, hoje, nem com a Colômbia, nem com o Peru, nem com a Bolívia e nem com a Argentina nós podemos ter uma atitude assim. Com a Venezuela, é uma situação completamente diferente. Pois é, você que conhece profundamente a Venezuela, queria que você falasse para a gente qual é a situação hoje do governo da Delcy Rodrigues, né? Ela coloca como uma presidente encarregada, não é? Porque o presidente eleito, democraticamente eleito, está preso
nos Estados Unidos. Qual que é a situação? Porque tem muita... Quer dizer, a mídia corporativa brasileira, ela trabalha com duas mãos nessa história. De um lado, não fala nada, e quando fala, é desinformação. Então, por favor, traga para a gente, para quem está nos acompanhando, qual é a real situação hoje na Venezuela. A Venezuela continua sendo vítima de uma guerra midiática internacional. Lamentavelmente, até a TV Brasil fez uma cobertura muito ruim dos terremotos. Alguns jornalistas que foram enviados para lá pela TV Brasil culparam os 20 anos de chavismo pela demora no atual. Olha, como é que você vai imaginar que vai ocorrer e evitar e prevenir um terremoto daquele porte? 7,6, 7,7, parece. Como? E aí disseram, não, as casas construídas pelo chavismo, que tinham, lá tem um programa de moradia popular, foram construídas 5 milhões. Veja bem, Ângela, a população da Venezuela é de 30 milhões de habitantes. Foram construídas 5 milhões e 100 mil moradias, entregues praticamente gratuitamente, e todas elas com geladeira, fogão, móveis. Então, equipadas, né? A mídia disse, não, aquilo ali, o que aconteceu, que construíram casas de areia. Não, depois se fez. A maioria absoluta dos prédios que ruíram, que desabaram, foram prédios privados, não foram do programa chavista de moradia. Não foram, até porque eles foram construídos com outra concepção arquitetônica, de não fazer coisas muito grandiosas, de fazer bases mais seguras. Então, não é verdade isso, mas a TV Brasil caiu nessa esparrela. Disseram, estão impedindo aqui a circulação dos jornalistas. Tinha 240 jornalistas internacionais lá, credenciados. Como é que estavam impedindo a circulação dos jornalistas? É que em determinados lugares onde ainda estavam ocorrendo abalos, que podia causar novos desmoronamentos, você tinha que prevenir. Isso é natural em qualquer parte do mundo onde há terremotos ou qualquer tipo de catástrofe. A segurança pública, a segurança civil faz áreas de prevenção. Mas não, a TV Brasil acusa, isso aí é ainda resquício da ditadura chavista. Imagine. Né? Eu vejo que esse jornalista ontem apareceu no Fantástico, lá na Ucrânia, defendendo o governo de Zelensky, que é um governo que até a Polônia se separou da Ucrânia, porque considera o governo da Ucrânia nazista. Então, Ângela, a Venezuela sofreu, a Revolução Bolivariana sofreu uma derrota parcial, mas ela não perdeu ainda todo o controle. Quando você tem alguém da sua família, não espero que nunca tenha, sequestrado, você tenta brigar com o sequestrador ou negociar com o sequestrador? Você vai ignorar o presidente Maduro, constitucional? Não quero saber do Maduro. O que o Marco Rubio fez? Se o Maduro não for... porque o Maduro, inclusive a Síria, a esposa dele, lutou bravamente para que ele não fosse. E ela, inclusive, lutou para ser... Aí junto, né? Para não deixar ele sozinho. Ela foi agredida por causa disso. E aí os governantes que estavam lá foram ameaçados de morte, a começar pela Delcy Rodrigues. Ela está com a faca no pescoço. Está com a faca no pescoço. Existe uma frase do Karl Marx que eu vejo muita gente falando: o pessoal tinha que se levantar, fazer uma insurreição, tal. O Marx dizia assim: é muito fácil idealizar uma resistência à custa dos outros, quando eu não tenho força, quando a situação é totalmente adversa. O bolivarianismo resolveu fazer uma resistência por dentro, ao invés de permitir que Caracas se transformasse numa nova Gaza, porque essa foi a ameaça que o Marco Rubio fez. Nós vamos destruir a cidade de Caracas. Isso aqui vai virar Gaza. Imagine
se o Maduro ou a Delcy poderiam dizer, bombardeia à vontade. Aí veja a responsabilidade das pessoas. Não. Então ela foi fazendo um recuo tático para preservar as políticas possíveis de educação continua pública e gratuita, de saúde pública e gratuita, com dificuldades para pagamento de salários, porque parte essencial da renda petroleira foi sequestrada. Muita gente reclamava, poxa, mas a Venezuela parou de mandar petróleo para Cuba. Ué, tem um bloqueio naval ali. Ué. Qualquer navio que tentar vai ser afundado. Quantos navios foram afundados pelos marinheiros norte-americanos? Então, não é assim. A própria Rússia atômica mandou 2 navios petroleiros. Um deles foi barrado, a Rússia mandou o navio lá para a Venezuela, está esperando, negociando. Só um navio chegou a Cuba. E a Rússia é atômica. Você não pode peitar os Estados Unidos em qualquer situação assim, porque ele faz o que está fazendo, bombardeou o Irã, bombardeou a Venezuela, porque não foi apenas o sequestro do Maduro, eles bombardearam o sistema de defesa, neutralizaram, enlouqueceram a capacidade de radares, de controle de comunicação, de tal forma que quando os helicópteros estadunidenses chegaram a Caracas, os guardas cubanos, por exemplo, da segurança, eles tiveram contato visual apenas. E aí começaram a resistir, bravamente, heroicamente. Morreram mais de morreram 100, não é? 38, parece, cidadãos cubanos que entregaram a sua vida por uma causa internacionalista, que é o papel de Cuba, que é a ética cubana, né? E também os outros, tantos outros que morreram, que eram venezuelanos. Né? Morreram, inclusive, civis venezuelanos, porque as imediações do palácio, do Forte Tiúna, também foram bombardeadas. Né? Houve uma grande quantidade de aviões, de helicópteros, que, inclusive, um choque cibernético que paralisou o funcionamento dos radares das comunicações de defesa bolivariana. Então, a Venezuela resolveu fazer um recuo tático, manter o que é possível e preparar o povo para uma nova retomada das ações, porque imaginam que o Trump não vai durar para sempre. Percebe? Não vai durar para sempre. Então, você tem que impedir a destruição do país, o aniquilamento de toda uma direção. Se houvesse uma eleição agora na Venezuela, o bolivarianismo ganha, o PSUV ganha, não tem a menor dúvida. É o movimento mais popular da Venezuela. Mais popular. E o Maduro conversa quase que diariamente com a Delcy Rodrigues. E também com seu filho, que é um deputado. Né? Então não é assim, tentaram. A Delcy entregou o Maduro para ficar no. Não, ela nunca se declarou presidente. Ela disse: eu estou interinamente aqui. O presidente constitucional é Maduro e exige a libertação de Maduro. Hoje mesmo estava respondendo, explicando para uma pessoa. Lá existem inúmeras peregrinações de massa por todo o país pedindo a libertação de Maduro. O Roger Waters, aquele músico do Rolling Stones, né? Do Rolling Stones, acho, do Pink Floyd, não sei. Ele esteve lá na prisão e fez um protesto lá, porque ele foi mobilizado pelo movimento social da Venezuela. As comunas estão funcionando, a reforma agrária está avançando na Venezuela. A Venezuela conquistou a autossuficiência alimentar, ela não tinha isso antes. Quando o Chávez chegou ao poder, em 1998, a Venezuela importava caixa de fósforos e alface de avião de Miami. Hoje ela produz tudo. Ela produz tudo o que precisa: carne, ovos, leite, verduras, cereais, com a ajuda do MST. Hein? Com a ajuda do MST. O MST está com a brigada lá e sabe muito bem que é um momento muito perigoso. Por isso, assim, se eles fizeram o que fizeram lá, como é que não podem fazer também contra o presidente Lula e contra nós aqui no Brasil? Podem sim. Não estão fazendo no Irã? Podem sim. Esses caras são nazistas. O nazismo está na Casa Branca.
Exato. Olha só, tem muita gente aqui no chat já se manifestando, mandando abraços para você, saudade. Eu vou destacar algumas pessoas só, a Thelma Araújo, por exemplo, tá enfatizando, né, carinho e amizade que ela tem por você. E o Duque está dando boa noite também, uma boa noite muito especial. O Virgílio Pena também, a Sofia Diniz. E a Sofia Diniz, que está sempre aqui conosco, ela tem uma pergunta para você. A pergunta é o seguinte: você acha que a proximidade das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos podem contribuir para uma, como é que ela diz aqui, uma atitude menos agressiva do Trump nas eleições brasileiras? Por que ele está correndo contra o tempo? Exatamente porque as eleições lá são em novembro. Uhum. São em novembro. Ele está correndo contra o tempo por dois motivos. Primeiro, a fragilização do petrodólar, depois que a Arábia Saudita rasgou aquele acordo do petrodólar. Hoje a Arábia Saudita vende petróleo em yuan, vende para a China. Tem acordos com o Irã, por exemplo. Não tem mais a exclusividade com o dólar. Isso foi um golpe enorme para o Trump. E ele precisa recuperar a força do dólar e também a industrialização interna, porque os Estados Unidos se desindustrializaram devido à sua dependência do rentismo. É uma economia de papel, não uma economia de produção. E aí, com isso, a China avançou muito, porque a China faz uma economia de expansão produtiva, tecnológica, financeira, global, um planejamento estatal, né, que, inclusive, lança bases de cooperação que os Estados Unidos não podem manter. Olha, a China quer cooperar com o Brasil, os Estados Unidos quer reprimir o Brasil. Então, o tempo, Sofia, aí nesse caso, porque tem havido uma impopularidade bastante aprofundada do Trump, inclusive ganhando candidatos lá, né, um candidato árabe ganhando em Nova York, outro candidato em várias eleições municipais, estão ganhando candidatos que têm alguma inclinação em defesa dos migrantes, em defesa de outra política, de direitos humanos, que é tudo que o Trump não gostaria de ver. Por quê? Porque existe realmente uma base social nos Estados Unidos, inclusive, que se levanta preocupada com a guerra nuclear. Há muita preocupação, porque eles estão considerando, cogitando a possibilidade de lançar uma guerra nuclear tática contra. Não existe guerra nuclear tática. Não existe. Isso que eu estava pensando aqui, como seria, né? Quando ela é nuclear, ela desata toda uma situação que levaria. Quando os Estados Unidos imaginavam, Anjo, que ele teria todas as suas bases militares no Oriente Médio destruídas pelo Irã, quem imaginava que o Irã teria essa valentia, teria essa capacidade, teria tecnologia militar para isso? Mas o Irã se preparou em 47 anos de revolução, sob sanções. Agredido. Com 8 anos, teve que enfrentar uma guerra contra o Iraque, que estava manipulado, na época, pelos Estados Unidos. Então, quer dizer, é uma bravura do Irã enorme. Com isso, o país hoje, além de tudo, ainda lança naves espaciais ao espaço sideral, né, com pilotas, né, cosmonautas, mulheres. E aqui uma certa turma identitária fica dizendo: ai, coitadinha das iranianas, são todas oprimidas e tal. Pode ser que tenha opressão lá, como tem aqui também, né? Olha aí os feminicídios e tal. Mas, sem dúvida, elas têm um espaço muito bacana também. São maioria nas universidades, inclusive. Claro. Não, e aqui as mulheres podem até ter mais liberdade nos trajes, né? Você vai numa praia aqui no Rio de Janeiro, mas a sua maioria elas votam nos seus violadores, nos seus estupradores. Então, isso é liberdade? Isso Exatamente. Não é. Sem consciência política não dá para falar em liberdade, né? Claro. Agora, Beto, olha, tem
um comentário aqui que eu achei muito bacana também, é o do Duque. O Duque diz o seguinte: conheci este canal agora, já subscrevi e dei o like. Gosto muito de ouvir opiniões vindas de diferentes partes, né? Na troca de ideias está o progresso. Abraço para o Brasil. Bacana, que bom que você chegou, né, Duque? Já deu like, subscreveu o canal. E olha, eu aproveito para pedir para vocês que estão nos assistindo fazer como o Duque, né? Dar o like e ou gostei e também É muito, muito compartilhar. interessante o que o Duque fala, Ângelo, porque é o seguinte: essa semana nós fizemos uma audiência pública na Câmara dos Deputados, pela deputada Érica, convocou, né? Érica Comemorando os Cocaio, 30 deputada anos distrital. da Voz, né? Uhum. E 29 anos da TV comunitária. Então, nós tivemos a oportunidade de falar o seguinte lá: a TV comunitária, mesmo não tendo recebido os recursos que deveria receber dos fundos públicos, né? Porque a SECOM, metade das verbas vai apenas para a TV Globo, isso é lamentável, né? Deveriam rever esses critérios. Mesmo assim, as TVs comunitárias é o espaço de debate de temas, por exemplo, a auditoria da dívida pública brasileira só pode ser discutida numa TV comunitária, porque as outras televisões são controladas pelo sistema financeiro que não quer nem ouvir falar de auditoria. Mas a auditoria está na Constituição. Quer dizer, nós não podemos discutir sequer a Constituição. Que democracia é essa televisiva? Pois bem, nas TVs comunitárias nós podemos discutir, fazemos debates com a auditoria cidadã da dívida, levamos lá Maria Lúcia Fatorelli e tantos outros especialistas para mostrar por que o Brasil hoje paga 1,1 trilhão de juros da dívida para banqueiros. E a dívida só cresce, só cresce. E esse tema, né, Beto, da dívida pública no Brasil, ele é um tema tabu, porque isso não existe, né? Esses candidatos todos, né, que apoiam Trump, né, ou seja, são candidatos à presidência contra o Brasil, nenhum deles toca nesse assunto, nada. Isso passa batido. Eles querem tirar os trabalhadores e acabar com a saúde pública. Eles não falam, vou acabar com o SUS. Mas quando diz, como o Zema, quero privatizar tudo, o SUS está dentro, não está? Exatamente, exatamente. É por isso que é muito importante o que o Duque fala, porque se você oferece uma pluralidade de visões, as pessoas formam, né? Tem uma capacidade de discernimento superior e isso gera um fluxo. Porque, por exemplo, nós reivindicamos, Ângela, você sabe disso, você compartilha disso também, a instalação imediata dos canais da cidadania. Já é lei sancionada, está lá no Ministério das Comunicações e não foi instalado. Seriam televisões municipais, com acesso das comunidades em cada capital brasileira. Meu Deus, o que estamos esperando? Né? Seria um choque de democracia, muito bom. Seria uma festa da circulação de ideias a favor da vida, da cultura, da arte, gerando emprego, gerando emprego. Ainda tem esse aspecto, né, que é fundamental. Mas, olha, aproveitando, viu, Duque? Então, muito obrigada por estar aqui conosco e apoiar o toque do Coletivo Alvorada, mas eu te peço também as TVs comunitárias, como o Beto disse, é de Brasília, inclusive parte da programação da TV comunitária de Brasília é exibida aqui pela TV comunitária de Minas Gerais, e em outros estados também, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, se não me engano, né? Então, fica a dica aí do Beto, né? Tem as TVs comunitárias que, claro, poderiam estar tendo um alcance maior, mas é isso, né, que o Beto disse. Mas com apoio, né, de pessoas como você, Duque, elas podem ir muito mais longe. E nós também, né? Mas, Beto, olha só, a gente viu nas últimas semanas como o presidente Lula se movimentou no sentido de, digamos assim, de alguma forma, deixar claro que não estou sozinho, tenho apoios, etc. Né? O telefonema trocado entre ele e Putin, que durou bastante tempo, depois veio um assessor
para questões navais do Putin, um dos nomes mais destacados, esteve aqui no Brasil, foi recebido pelo chanceler Mauro Vieira, pelo próprio Lula, e o Lula conversou com o presidente chinês, o Xi Jinping, né? Um telefonema longo também. É claro que a gente não sabe o teor, não é? Mas você acha que essas são sinalizações muito claras de que o Brasil não está sozinho? São sinalizações para um Trump, por exemplo, ou pela essa turma de subimperialistas aí, Milei, presidente atual da Bolívia e por aí vai? O Não, Espriella, né, eu da vejo que Colômbia. o presidente Lula tem muita clareza de que precisa se coordenar com o Sul global. Ele mesmo diz, né, nós precisamos fortalecer o Sul global. E parte desse fortalecimento é fortalecer os BRICS. O Irã acaba de adentrar no banco dos BRICS, a semana passada. O Irã já era fundador dos BRICS, mas não era membro do banco dos BRICS. E como ele negocia em petróleo, o mercado mundial é dólar. Mas agora o Irã é o maior fornecedor de petróleo para a China. Então, isso significa que nós temos uma perspectiva de enfrentar a doutrina Monroe. Temos uma possibilidade de enfrentar o fascismo da Casa Branca. Como? Através de uma coordenação com os países que querem uma independência. Você nem precisa ser governos, digamos, de esquerda, mas governos que queiram a independência dos Estados Unidos e traçar o seu próprio caminho. Então, esse contato, nesse momento, do presidente Lula com Xi Jinping e com Putin, soa como uma mensagem para Donald Trump. É por isso que ele anda tão irritado, é por isso que o Marco Rubio chega a ser deselegante. Deselegante. Ele fala: eu não gosto do presidente. O presidente Lula está com um ego muito grande. Veja se isso é linguagem de um secretário de Estado. Né? Agora, eu até costumo lembrar, né, que, lamentavelmente, o tempo, a gente com alguns anos de juventude acumulada, né, a gente vê que quando Henry Kissinger disse ao presidente Geisel o seguinte: nós não vamos permitir o surgimento de um novo Japão abaixo da linha do Equador. Era por causa da industrialização do Geisel naquela época. E o Geisel tinha uma política de apoiar Angola, Moçambique, o Iraque, né, Guiné-Bissau, reatou relações com a China, rompeu relações militares com os Estados Unidos, fez o acordo nuclear com a Alemanha. Quer dizer, os Estados Unidos não admitem. O que o Trump está fazendo hoje é a continuidade daquela ameaça que o Henry Kissinger fez ao Geisel, agora ele está fazendo contra o presidente Lula. Não admitimos que vocês não fiquem de joelhos. Ora, bolas! O que é isso, meu Deus do céu? O Brasil é o Brasil, e o Brasil tem seus amigos, mas é preciso buscar, de fato, alianças, porque o tempo urge, né, Ângela? E você sabe que quem faz agressões não avisa. A surpresa para os agressores, ela é uma arma, né? Então nós temos que nos preparar. Veja, o Maduro não estava preparado. Exato. A gente tem visto, né, especialmente nos chamados jornalões, né, Folha, Globo, Estado de São Paulo, artigos e editoriais praticamente acusando o presidente Lula, né, responsabilizando o presidente Lula por essa situação ruim das relações dos Estados Unidos com o Brasil. Né, como se fosse o presidente Lula que tivesse criado caso com os Estados Unidos, e não o contrário. Né? Agora, por outro lado, Beto, a gente vendo a história do Brasil, e você e eu gostamos muito de estudar a história do Brasil, né? A gente vê o seguinte, que toda vez que o Brasil, enquanto país, vai caminhando para, digamos assim, dar um salto, né, em termos de desenvolvimento e tal, vem uma porretada. A gente pode pensar o que levou ao suicídio do Getúlio, em 54, criação da Petrobras, Eletrobras, etc. Né? Depois, a tentativa de impedir a posse do Jango, né, que obrigou o Brizola a ter aquela posição, né, tão
tão dura, tão firme também, não é? E depois o golpe contra o próprio Jango, né? Já empossado em 64. E se a gente der uma olhada na história, um governo militar como o próprio Geisel enfrentou esse problema, inclusive com uma ala de extrema-direita dentro do Exército, né, brasileiro, dentro das Forças Armadas, que ele teve que neutralizar. E se a gente chegar mais perto, o golpe parlamentar, jurídico, midiático, que derrubou a presidenta Dilma. Então, agora o Brasil está diante de uma outra possibilidade de salto. Um governo do Lula muito consistente, com avanços significativos e a possibilidade de um quarto mandato coroando isso tudo, inclusive com margem equatorial, muito petróleo. Não é? Você acha que como colocar essas questões para o cidadão, a cidadã comum, que pode ser cooptado por esse discurso dessa mídia entreguista e subimperialista? Acho que o presidente Lula, com a sua capacidade de argumentação, de comunicação, deveria estar sempre nos meios de comunicação, fazendo esse debate com as pessoas. Não aquele debate artificial feito pelo Jornal Nacional, mas levar a gente para debater, porque, veja bem, a presidenta Dilma foi derrubada porque nós descobrimos petróleo, né? O grande pré-sal. O presidente Getúlio Vargas por ter criado a Petrobras, a industrialização, os direitos sociais, né? A Petrobras também, Eletrobras. Né? O Jango estava fazendo a reforma agrária. Foi impedido, foi derrubado. Foi derrubado. O Geisel estava indo na linha da industrialização. E dentro do governo Geisel tinha o Silvio Frota, que era um homem ligado aos Estados Unidos, que tentou derrubar o Geisel, e o Geisel deu um contragolpe, né? Mantendo a política primeiro de abertura lenta e gradual, mas, sobretudo, de industrialização, reatamento com a China, acordo militar rompido com os Estados Unidos. Veja bem, rompeu. O presidente Geisel, naquela época, defendeu, furou o bloqueio que os Estados Unidos impuseram ao Iraque de Saddam Hussein. E foi o Brasil, técnicos como Guilherme Estrela, da Petrobras, que descobriu o pré-sal, que antes, lá em 77, descobriu o campo de Majnun, no Iraque. Veja que capacidade a Petrobras tem. Descobriu o pré-sal lá, lá era um campo de Majnun, né, no Iraque, e depois descobriu o pré-sal. Quer dizer, um homem realmente estrelado, o nome dele, Guilherme Estrela, tem tudo a ver. Agora, nós estamos descobrindo petróleo na margem equatorial. Aqui tem terras raras. O Trump já criou um fato consumado, porque ele comprou com dinheiro estatal, comprou a Serra Verde, lá em Goiás, que é uma mineradora de terras raras, a maior que opera no Brasil, e que é um problema. Mas depois... lá, essa negociação ela é legal, porque esse tipo de negociação não pode ser feito por um governo de Estado ou por um município. Parece que essa negociação não tem efeito legal. Bom, mas nós temos tantas coisas legais aqui que não são cumpridas, e como que nós vamos tirar? Como que nós vamos tirar o Trump dessa coisa? Esse você joga isso para o Supremo, o Supremo nunca votou a favor, por exemplo, em defesa das estatais no Brasil, nem dos trabalhadores, mesmo tendo juízes lá, ministros de posições muito respeitáveis, né? No conjunto, o Supremo sempre vota a favor da privatização, contra os direitos dos trabalhadores. Então, num caso desse, o Trump criou um fato consumado, só depois que o governo Lula criou um conselho estatal de gerenciamento dos que eles chamam de minerais críticos. Pois bem, mas já deveríamos ter criado a Terrabras antes. Já no Congresso do PT, isso já estava sendo discutido, mas isso já vem sendo discutido há muito tempo. Nós temos nióbio, isso já acontece com o nióbio. O nióbio sai de Araxá, Ângela, vai ser exportado pelo Porto Sepetiba, aqui no Rio de Janeiro, a $27 o quilo. 100 toneladas por dia. Quando chega na Europa,
ele custa a tonelada, o quilo, aliás, o quilo, $665. Quer dizer, que magia é essa que é a travessia do Atlântico? Não, não há magia nenhuma, é o preço colonial. Nós já poderíamos ter feito uma nacionalização desse nióbio de Araxá para não deixar Minas Gerais, e sobretudo aquela região onde tem o Zema. O Zema não se refere a isso. Ali tem uma Claro. hemorragia de uma riqueza que pertence ao povo mineiro e ao povo do Brasil, e ele é alienado em relação a ele, é a favor da entrega. Né? Então, esse é o grande dilema. O que nós estamos discutindo hoje? Precisamos recuperar para o controle nacional a Petrobras plenamente, a Eletrobras e também as terras raras e também o nióbio do Brasil. Essa é uma questão. Agora, eu não vejo essa questão ser discutida na campanha eleitoral. Minha Não, esperança aliás, a campanha eleitoral, pela largada ontem, né, a agenda dos candidatos, o único que teve uma agenda realmente né, de candidato e de presidente foi o Lula, que estava lá no Amapá, né, claro, exatamente na claro. margem equatorial. Agora, o resto era tipo assim, sabe, agenda de vereador para baixo, com conversa de privatização, privatização, uma vergonha. E, pelo visto, vai ser essa a toada da campanha. As questões não vão ser, as questões essenciais não vão ser discutidas, e a gente vai ter uma campanha muito, É verdade. muito, muito esquisita. Agora, a gente está caminhando para o final, Beto, e eu te pergunto o seguinte: como você imagina que vai se desenrolar essa campanha nas próximas semanas? Porque é disso que se trata, né? São algumas próximas semanas e aí já estaremos votando. Olha, Ângela, eu sinceramente eu imagino que os Estados Unidos vão fazer alguma coisa, como fizeram na eleição na Colômbia, no Peru, na Argentina, no Chile. Eu não estou falando nada absurdo. Eles estão Na Colômbia interferindo, teve muita violência, né? Muita claro, violência. claro, eles vão interferir de alguma maneira para tentar impedir a vitória do Lula. E se não conseguirem, vão tentar deslegitimar a vitória do Lula. Então, eles vão fazer o possível para impedir o bom debate. Não vai haver o bom debate, vai haver uma situação praticamente. Porque também o presidente Lula, que já recebeu apoio de setores amplos do Congresso, como do Alcolumbre, ele não quer avançar em certas pautas programáticas, porque ele quer manter esse apoio programático também com esses setores. Então, a única alternativa para a direita internacional ou a direita interna ligada aos Estados Unidos e ao seu candidato aqui dentro, que é o Bolsonaro, é uma ingerência, alguma dessas formas, ou monetária, ou de fake news, ou de big techs, ou de ingerência do tipo cibernético, que isso tudo pode acontecer, né? Criar certas blips na comunicação brasileira, e mesmo criar fatos escandalosos, como foi aquela faqueada lá do Bolsonaro, teatral, que teve um efeito lamentável, pelo qual nós perdemos, né? Perdemos tanta coisa, perdemos a Eletrobras, a BR Distribuidora, quantas coisas foram privatizadas por causa do governo entreguista de Bolsonaro. Perdemos 700 mil vidas ainda por cima. É. Mortes poderiam ter sido eliminadas. A, a pesquisadora Margarete Dalcomo, ela fala que foram mais de 2 milhões de mortos pela Covid, porque não havia registro pelo governo federal, os estados registravam mais ou menos, então que esse número é muito maior, sem falar nas sequelas, né, Beto? Sem É falar em verdade. sequelas. Muita gente morrendo, ainda hoje, aparentemente, de outras doenças, mas que são sequelas É da verdade. Covid. É verdade. É verdade. É verdade. Isso mesmo. Uhum. Muito bem. Então, olha só, é isso, né, gente? Quer Eu só dizer, queria falar uma coisinha, pois rapidinho. não, Você pois tinha me não. perguntado sobre Cuba, eu não respondi aquela hora. O que eu acho que Cuba, o que pode ser feito agora, nessa fase em que os Estados Unidos estão estrangulando Cuba, é um grupo de países como o BRICS, através do Banco dos BRICS,
direcionarem um crédito extraordinário para Cuba remodelar todo o seu sistema energético. Um ou outro país não consegue. É o Banco dos BRICS, com apoio institucional dos BRICS e toda a sua força. Força econômica, política, tecnológica e militar também, porque é disso que se trata quando tem um fascista lá na Casa Branca. Exato. Exatamente por isso que você falou, né? Quer dizer, é fundamental a reeleição do presidente Lula, porque é a única forma que a gente tem de barrar que toda a América do Sul caia nas mãos do fascismo estadunidense de Trump. Né? E se cai o Brasil, digamos assim, eu não sei o que pode acontecer com Cuba e qual o futuro, né, de nós todos aqui. Né? Porque, como você disse muito bem, há resistência hoje muito intensa na Argentina contra os absurdos do Milei. A gente sabe que tem tido resistência também na Bolívia, a ponto dos Estados Unidos estarem querendo prender o Evo Morales, né? Acusando de estar liderando essa resistência, o que não é verdade. Né? Há resistência também no Peru, a resistência na Colômbia, né? Mas a vitória aqui no Brasil vai ser fundamental para a gente não deixar essa coisa virar de vez. Inclusive, né? Por causa da cooperação da Petrobras com a Pemex do México, né? A Cláudia Sheinbaum. Quer dizer, Brasil e México podem, com o Uruguai, podem gerar uma base para a retomada do processo de integração latino-americana que está, nesse momento, um pouco paralisado. Exato. Então, é fundamental, por tudo que você disse muito bem, essa vitória do presidente Lula. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Bom, gente, então, infelizmente, né, o nosso tempo terminou. Quero agradecer muitíssimo ao jornalista Beto Almeida, especialista em política internacional, em relações internacionais, e dizer o seguinte: olha, ainda durante a campanha, espero contar com você aqui de novo para a gente fazer um balanço de como as coisas estão indo, como que os riscos aumentaram ou diminuíram. Combinado? É isso aí. Muito bom. Ok. Muito obrigada, viu, por me convidado. Um abraço a todos os seus telespectadores. Estou sempre às ordens aqui. Vamos em frente. Né? Vamos em frente. Manter esse rumo que está dado aí. Muito obrigado. Exato. Eu que agradeço muito. Valeu. Bom, para vocês, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, beijão. Beijão. Para vocês que estão conosco até agora, a gente vai entrar na segunda parte do Toque do Coletivo Alvorada, essa parte finalzinha, né, em que a gente faz um pouco o balanço da semana, né? O que o Coletivo Alvorada fez na semana que passou e também o que vem pela frente. E olha, eu separei muita coisa, porque, como vocês sabem, o Coletivo Alvorada não para. E num momento crucial feito esse, né, em que o futuro do Brasil está sendo jogado, mais do que nunca a gente tem que trabalhar e trabalhar muito. E aí eu vou pedir, então, a produtora técnica aqui do canal, Alexandra Badaró, para ela exibir as imagens, fotos que a gente fez do Coral Mil Vozes, fotos e vídeo do Coral Mil Vozes, que vocês sabem, é uma atividade já tradicional do Coletivo Alvorada, e o Coral Mil Vozes ele se apresenta, né, em apoio a causas, em apoio enfim, ao que a gente acha que vale a pena apoiar. E neste domingo passado, o Coral Mil Vozes estava ali na Praça Afonso Arinos, no centro de Belo Horizonte, em apoio, né, à candidatura. Na época era pré-candidatura de Patrus Ananias aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em apoio às duas candidatas ao Senado aqui em Minas, a Marília Campos e a Áurea, e também em apoio ao presidente Lula, a reeleição do presidente Lula. Né? Então, foi o Coral Mil Vozes compostas por muitos de vocês que estão, inclusive, assistindo agora o programa. Porque o Coral Mil Vozes não é o coletivo que tem as 1000 vozes. Ele convida as pessoas que, aliás, lá tinha bem mais de 1000 vozes, muito mais que 1000 vozes. Então, foi muito bonito aquela cena. Agora, além desse evento no domingo passado,
que o coletivo, né, foi fundamental. E olha, quando terminou a apresentação do coral, tinha instalado lá pelo coletivo, na Praça Afonso Arinos, um sistema de som e de telão, e a gente continuou assistindo o lançamento da candidatura, né, já oficializada, do presidente Lula a um quarto mandato, lá na Vila Euclides. E foi uma manifestação belíssima. Aqui, né, esse vídeo é lá do Coral Mil Vozes, tanto que está aí em Patrus, nós confiamos. Né? Então, foi belíssimo, belíssimo. E quando terminou a apresentação do coral, e foram várias músicas, né? Músicas tradicionais de campanha do Lula, mas também músicas tradicionais da MPB brasileira, enfim, muito, muito, muito bonito. Né? E aí, depois, as pessoas, e foi só juntando gente, né, assistiram a todo o evento lá na Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, porque foi lá que o presidente Lula, na época um líder sindical, né, começou a trajetória política dele, e ele fez questão de voltar lá para retomar, né, dizendo, olha, nunca abri mão de minhas raízes e volto a beber nas minhas raízes para a luta por esse quarto mandato. Então, foi assim, gente, de arrepiar. Quem não assistiu esse evento da Vila Euclides, né? Ele está disponível aí no YouTube, vocês procurando, é facinho encontrar. E o nosso também, o do Coral Mil Vozes, também está disponível no YouTube. Bom, agora falando do que vem pela frente, né, nessa semana agora, no dia 19, ou seja, amanhã, né, a gente tem um evento muito importante, que é uma parceria do MST com o Coletivo Alvorada. Você exibe o card? É esse aí. Se você puder aumentar, Alexandra, acho que fica mais fácil para as pessoas lerem. Mas eu não sei se dá para aumentar também. Né? Mas, enfim, vai ser o lançamento da Brigada Estadual de Mobilização Popular do MST, em parceria com o Coletivo Alvorada. É isso mesmo, minha gente. Vai ser ali no Centro Cultural do MST, é o Carolina Maria de Jesus. Ele fica na Rua Sapucaí, esquina com a Avenida Assis Chateaubriand, ali na saída do Viaduto Santa Teresa, em Belo Horizonte, em direção ao bairro. Então, lá amanhã, a partir das 17 horas, a gente vai ter esse lançamento e lá vai ser explicado, né, qual é o trabalho, como as pessoas podem participar, se envolver, não é? E isso é possível em toda Minas Gerais. Então, é um trabalho muito importante para eleger Patrus, Marília, Áurea Carolina, mas também garantir a vitória do presidente Lula em Minas Gerais. Como vocês sabem, Minas é um estado muito importante. Então, a gente tem que fazer de tudo para a vitória do presidente Lula aqui. Né? Agora, falando presidente Lula, falando em Patrus, no dia 21, que é na sexta-feira agora, aí sim a gente vai ter um grande evento, um grande comício na Praça da Estação, em Belo Horizonte, com a presença do presidente Lula, do Patrus, das nossas candidatas ao Senado. Então, olha aí, já temos o card, né? Lula e Patrus em BH, lançamento das campanhas em Minas. Na verdade, né, as campanhas já começaram. Agora, na sexta-feira vai ser, digamos assim, a festa de arromba, né? Com toda a militância de Belo Horizonte, da Grande BH, do interior que puder vir aqui também, para a gente dar essa arrancada para valer, para colocar de novo Lula lá e Patrus aqui. Porque assim a gente vai ter, finalmente, um Estado que não seja governado por um idiota, por um entreguista, né, por um estúpido, como aconteceu nesses últimos 8 anos com o Zema, né? E a gente vai ter a continuidade no plano federal de todo esse trabalho super bacana que o presidente Lula está fazendo.
Depende de nós, depende de nós. Porque, fora isso também, o que a gente tem pela frente é um Brasil governado por Trump, né, através dos seus prepostos, né, essa turma ignorante, sem qualquer compromisso com o país, que, na verdade, faz o papel dos colonizadores aqui, extraindo tudo, mandando tudo para fora, e só eles numa vida nababesca, né? Então é isso, espero encontrar com vocês nesses 2 eventos, lá nas brigadas, né, no lançamento das brigadas e no comício do presidente Lula, do Patrus, da Áurea e da Marília. No mais, né, quero agradecer muito a presença de todos e todas aqui, lembrando que quem está chegando agora, eu estou vendo, chegando muita gente agora, não se preocupe, o programa fica aqui no YouTube, gravado, e você pode assistir na hora que for mais conveniente para você. Aproveito também para pedir, né, a contribuição que cada um puder dar qualquer valor para o Coletivo Alvorada através desse Pix, né? A chave é alvoradacoletivo@gmail.com. Repetindo, contribua com o Coletivo Alvorada, especialmente nesse período de campanha eleitoral que a gente precisa e fará tantas mobilizações, e a gente precisa do seu apoio. Qualquer valor é muito bem-vindo e muito necessário. Então, repetindo a nossa chave, alvoradacoletivo@gmail.com. É isso então, gente. Beijão para todo mundo, mas antes, claro, né, eu tenho que chamar os créditos daquelas pessoas que, sem elas, o programa não existiria. Então, o Toque do Coletivo Alvorada é uma produção técnica da Alexandra Badaró e é uma produção executiva do Pedro Martins. O Toque do Coletivo Alvorada é uma ação coletivo Alvorada. Gente, valeu, brigadão, até semana que vem. Beijo para todo mundo. Tchau.